Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Vou aguardar só a live chegar para o pessoal, vou mandar aqui para a galera, esperar a Jordana chegar, que hoje nós vamos falar sobre dependência emocional, quando o líder ele tem ali, de certo modo, uma dependência emocional e o quanto isso pode afetar e prejudicar aí o desenvolvimento tanto da liderança quanto o desenvolvimento da própria equipe. Gente, eu só tô enviando aqui a live pro pessoal aqui do perfil. Assim que alguém for chegando, vai sinalizando aqui pra gente se tá tudo certo o som, a imagem. E assim que a Jordana chegar, a gente já vai iniciar. Só terminar de mandar aqui pro pessoal. Ok. Vamos lá, acho que a Jordana já tá aqui. Deixa eu aceitar ela pra gente começar. Opa, Bom dia! tudo bem? Tudo e você? Oi. Perfeito. Bora começar então. Live, né? Um assunto aí, eu vejo assim, né, que é um assunto delicado, né? Mas eu vejo que é um assunto necessário. Sim. De trazer, porque o que a gente sempre faz? A gente traz consciência para as pessoas, né? Então, é importante a gente trazer essa consciência para os líderes, né? Que a gente trazendo essa consciência, ele, tipo assim, sinaliza para ele, né? Opa, eu estou aqui tendo esse problema aqui, o que eu posso fazer para estar corrigindo, né, essa rota aí. Então, o que acontece? Eu vejo aí, em muitas empresas, onde isso acontece, acaba acontecendo. Porque é uma coisa também meio que, vamos falar assim, inevitável e difícil, né? Porque a gente passa a maior parte do tempo com uma pessoa ali trabalhando, né? Sim. A maior parte da nossa vida, em contato com as pessoas. Nós somos seres humanos, cheios de sentimentos e emoções, né? Então, até que ponto eu consigo me envolver ou não emocionalmente com o colaborador, né? É uma situação complicada, né? É uma situação aí que eu deixo para psicóloga para nós, né? Mas, como importar? Qual o comportamento que eu devo fazer, né? Eu devo manter distância? Não devo manter distância? Mas como é que fica a liderança humanizada? Se eu não entender o outro, né? Então, eu acho que, sim, que essa live é para a gente elucidar isso para o líder, né? Porque no momento onde as pessoas estão tão frágeis emocionalmente falando, né? Como que eu me porto enquanto líder com relação a, a esse colaborador? Para eu não ter uma dependência ali emocional dele, né? Aham. Eu acho que o primeiro ponto, né, é importante ressaltar assim, já que a gente trabalha muito com esse aspecto de gerar consciência, né, acho que o mais importante aí, inicialmente é o líder olhar para si e entender o seguinte: quais são as minhas fraquezas? Por quê, né, fraquezas? Porque normalmente, como você falou, nós somos seres humanos, cheios de sentimentos, emoções, e a gente vai, além disso, somos seres sociais, então a gente vai o tempo todo estar se conectando com o outro. E quando eu tenho algum ponto fraco em mim que me deixa, por exemplo, ou inseguro, ou com medo, ou com receio, e eu encontro alguém
que me dá esse acalento, a chance de eu gerar essa dependência é muito maior. Então, por isso que eu falo que o primeiro ponto que eu acho importante ressaltar é o líder em si olhar para si e se identificar no seguinte aspecto. O que eu tenho de ponto fraco que às vezes está me travando ou está me limitando ou está me trazendo preocupações na minha liderança? Por quê? Porque se eu identifico isso, eu vou trabalhar para a melhora disso. Se eu não identifico, talvez eu vá buscar sanar esse problema nessa dependência. Por quê? Porque aí eu vou ter um colaborador ali que me valida frente àquilo que eu tenho como ponto fraco, me valida no aspecto positivo. Aí eu falo, legal, ó, eu tava inseguro e tem alguém que me reforça o oposto. Eu começo a gerar essa dependência muitas vezes a partir desses meus pontos aí que precisam ser desenvolvidos, né? Eu começo a ficar mais dependente mesmo da aprovação daquela pessoa. Então, acho que o primeiro ponto é pensar nesse aspecto. O líder se enxergar enquanto líder e entender quais são os pontos dentro da minha liderança que eu preciso desenvolver, para não correr riscos de eu me enganar emocionalmente por esses pontos fracos e acabar gerando essa dependência do outro. Acho que o primeiro ponto é pensar a partir deste princípio, né? Para o líder mesmo se ver, se enxergar e começar a entender o que eu preciso melhorar e desenvolver em mim para evitar essa possível dependência. Eu vejo assim, o principal aí que a gente sempre trata, né? A gente trata nos nossos materiais que a gente disponibiliza aí para o pessoal, né? Tá gerando aí mais consciência. Que o primeiro ponto é o autoconhecimento, né, Patrícia? Sem autoconhecimento, eu não consigo fazer diferente, né? Igual você falou, como é que eu vou saber que eu estou dependente emocionalmente de uma outra pessoa, a não ser pelo autoconhecimento, né? A não ser quando a gente trata ali, né? A gente traz muito ali no nosso curso, no nosso e-book, falando que a liderança começa primeiro comigo. Eu me auto-liderar, né? E o que é eu me auto-liderar? É efetivamente eu me autoconhecer, né? Tanto os meus pontos fortes, mas principalmente os meus pontos fracos, que são os pontos fracos que me traem. Exatamente. Né? São os pontos fracos que me deixam ali dependente de algo, ou alguém, ou alguma coisa, né? Então, eu gostaria de destacar aí que o autoconhecimento e o autoliderar-se é o primeiro ponto que todo líder deve aí estar atento, né? Para não ter ali aquela dependência emocional. Às vezes você fala assim, o líder fala assim, imagina, eu sou dependente emocionalmente daquela pessoa? É igual você falou, eu preciso da aprovação. Eu tenho ali aquela pessoa como uma amiga minha, como uma confidente minha. E aí, no momento que eu preciso colocar as limitações de líder para colaborador, eu não consigo fazer. Por quê? Sim. Porque eu estou ali dependente, eu me pego dependente daquela pessoa. E aí eu deixo aquela situação que está prejudicando muitas vezes a equipe, né, a empresa, se perdurar. Sim, e aí, pensando no autoconhecimento, Jordana, fazendo um adendo, é inclusive através desse autoconhecimento que esse líder ele vai ter um embasamento legal para conseguir conduzir situações na qual ele se vê dependente dessas pessoas. Porque o que acontece? Quando há dependência, a gente está falando de um envolvimento, de certo modo, ali, emocional. Né? E aí, quando existe um afeto, algo ali no aspecto afetuoso, a gente tem um pouco mais de dificuldade de tomar decisões, de decidir o que fazer, quais ações tomar. E aí, pensa que esse líder dependente, se ele não se autoconhece, na hora que ele tiver que fazer esse processo de separação, de deixar a equipe ali e se pôr ali como líder, ele vai ter dificuldade. Por quê? Porque ele não vai ter uma boa inteligência emocional, ele vai desenvolver uma série ali de pensamentos e crenças sobre estar se afastando dessa equipe. Por quê? Porque ele ainda não tem um autoconhecimento bem desenvolvido a ponto dele entender que não é porque eu vou me afastar que eu não tenho contato com essas pessoas, que eu não posso ter relacionamento com essas pessoas, né? E aí, para esse líder conseguir fazer esse, né, não é nem afastar, né, mas se pôr em posição e pôr a equipe em posição, ele precisa
entender tudo isso, ele precisa se conhecer dentro do contexto, senão ele vai ter ali outras problemáticas no âmbito emocional que não só a dependência, né? E que podem causar aí até possíveis problemas dentro da liderança, dos próprios relacionamentos ali dentro da equipe da empresa. Porque o líder não consegue tomar alguma postura, às vezes, que precisa ser tomada, né? Por exemplo, dar um feedback negativo, que é uma coisa simples, que ajuda a pessoa no seu desenvolvimento, né? Ou, tipo assim, eu vou precisar reduzir a equipe, né? E eu não consigo demitir essa pessoa. Ou a pessoa está fazendo, está ali procrastinando, não tá dando produtividade, eu não consigo chamar a atenção da pessoa, né? Então, por isso que muitas vezes você ouve aí, por aí que não deve se desenvolver amizade, né? O líder não deve ser amigo da equipe. Mas, assim, ser amigo é nesse sentido, né? É amizade e ter um envolvimento emocional. O que as pessoas, não só líderes, né, têm que entender? Eu não tiro ninguém ali do lugar, né? Eu não modifico a realidade do outro, salvo se ele não quiser, né? E muitas das vezes, o que acontece? Vira uma simbiose. O líder é dependente emocionalmente do colaborador e o colaborador dependente do líder. Onde eu vejo isso acontecendo muito, Patrícia, entre liderança geral e liderança intermediária. Né? Porque, tipo assim, somos líderes, não tem problema, né? Eu me ter ali aquele envolvimento emocional. Aí que você está enganado, o problema é maior. Sim. Porque o problema é maior. Ali, além da relação ali, né, de amizade, liderança, tem uma relação de confiança. Né? Você então, chegou ao ponto que eu queria pensar. Quando a gente envolve a confiança, né? E aí a confiança ela envolve um estado emocional, que é por isso que causa esse senso ali de dependência. O que acontece? Quando a gente tem ali um vínculo emocional no aspecto de ser dependente, as nossas decisões elas acabam sendo direcionadas por isso. Por quê? Porque a gente gera o senso de valorização. Então, se aquilo é importante para mim, se aquela pessoa tem um aspecto emocional importante para mim, então é como se eu estivesse desvalorizando se eu não fizesse algo que se relacionasse com isso. E aí, para a liderança, gente, a gente tem um problema enorme. Por quê? Porque as decisões a serem tomadas vão ser tomadas baseado em estados emocionais e não no concreto da coisa. E aí isso vai causando uma cadeia de situações que vão trazendo prejuízos, talvez ali imediatos, pequenos, que a gente não percebe tanto, mas a longo prazo o prejuízo ele é muito, muito grande. E sabe o que eu estava pensando aqui, Jordana, um ponto também para pensar, né, no aspecto de dependência? Quando a dependência também é no sentido de não o líder se sentir com pontos fracos, mas quando tem um membro da equipe que produz muito bem, que é muito bom, que se desenvolve muito bem, e o líder se torna dependente desse membro nesse aspecto, que é passar tudo para ele, que é que ele faça tudo, que se ele não fizer, ele não vai conseguir liderar, se ele não fizer, ele não vai conseguir dar seguimento nas coisas, e aí ele causa também uma dependência nesse sentido, o que pode causar conflitos aí dentro da equipe, que aí torna aquela coisa, né, do queridinho ali do líder. E aí também causa um prejuízo enorme dentro do todo nesse sentido, né? Quando a dependência ela vem nesse aspecto. É verdade. E geralmente ela origina aí, né, Patrícia? A dependência emocional, ela origina dessa dependência. Sim. Da pessoa que se destaca na equipe, e aí a pessoa que se destaca, o líder se aproxima, né, dessa pessoa que se destaca, e ali é a pessoa de confiança, é a pessoa que me traz informação, é a pessoa
E aí, é a pessoa que pensa na empresa igual a mim, ai, que pessoa perfeita, e papapá. E aí, ali já começa não só a conversa, mas já envolve os aspectos emocionais ali da outra pessoa. E aí, eu me identifico naquela dor daquela pessoa, porque só tem uma dependência emocional. Se eu me identifico ali naquela dor daquela pessoa, acabou. Conectou, já era. Né? Gerou ali a dependência emocional. O que eu queria trazer aqui para a gente pensar também, Patrícia, é que há uma grande possibilidade, né, dessa dependência emocional ocorrer no tipo de liderança fraterna. Né? É a liderança que mais pode trazer ali esse comportamento de dependência emocional. Né? O que seria a liderança fraterna? É aquela liderança onde o líder é paizão de todo mundo, mãezona de todo mundo, né? Onde o líder trata todo mundo como se fosse uma família. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com esse aspecto, né? De tratar como família e equipe. Pessoal, família é família, equipe é equipe. Pai é pai, mãe é mãe. Ninguém substitui isso. E filhos são filhos, né? Então, a gente tem que entender que e tomar cuidado com esse tipo de liderança. Porque a liderança fraterna, aonde que trata a equipe como família, a tendência é muito grande de dependência emocional, né? De ambos os lados. Tanto a liderança como da equipe para com a liderança, né? E quando existe foge do controle, essa dependência emocional da equipe para com a liderança, se torna pesado para a liderança. Aí a liderança começa a perceber que, tipo assim, o que está acontecendo? Todo mundo é dependente de mim, né? Mas muitas das vezes a dependência ela é mais emocional do que efetivamente dependência técnica. E as pessoas utilizam da dependência técnica para justificar a dependência emocional. Por isso que a pessoa toda hora está batendo na porta da sua sala. Exato. Porque muitas das vezes é dependência emocional, não é dependência técnica. Ela sabe como fazer, ela tem o conhecimento, ela tem as habilidades ali, né, as competências desenvolvidas, mas eu sou tão dependente emocionalmente, eu preciso tanto da validação daquele líder que eu estou toda hora batendo na porta dele. Exato. Aí mesmo, por isso que nesses casos e nessas situações, mesmo se colocando uma pessoa ali para fazer o processo de líder intermediário, mesmo fazendo todo o processo de integração, o negócio não flui. Porque é o que você falou, a dependência ali não é no aspecto técnico, é no aspecto de gerar esse conforto, esse acalento que o ser humano muitas vezes busca, né? De se sentir aceito, de se sentir validado, até mesmo de se sentir amado, né? No aspecto afetivo mesmo, por questões talvez até pessoais, mas que ele encontrou um gancho ali dentro do ambiente de trabalho para sanar essa falta, né? E aí, gente, o negócio fica bem lá embaixo, porque aí, se ainda for o que você falou, se ainda for um líder que tem esse aspecto de paizão mesmo, né? Aquela coisa toda, dificilmente isso vai ser revertido. Por isso que a gente fala muito assim do começar a despertar consciência para o quanto antes fazer ajustes, senão depois assim, o prejuízo inclusive emocional, tanto para o líder quanto para a equipe, ele é muito grande, né? A gente não fala só de prejuízo ali no funcionamento da empresa, no funcionamento da equipe, mas no funcionamento emocional mesmo, e a gente sabe que uma pessoa com prejuízo emocional, ela não vai conseguir produzir bem, ela não vai conseguir desempenhar bem
né? Então a gente precisa pensar, olhar para esses pontos. Eu percebo muito que às vezes os líderes focam muito em ajustar, em arrumar, né, a parte ali de funcionalidade da coisa, esquece de perceber esses pequenos detalhezinhos, né? E deixa passar, que acaba prejudicando também. E fica ficando, vamos falar assim, mais difícil de cortar esse cordão umbilical, né? Da equipe com o líder. Pessoal, se tiverem perguntas aí, viu? Fiquem à vontade. Pode fazer as perguntas aí que a gente vai respondendo, tá bom? Sim. Dando continuidade aí, Patrícia, eu gostaria de falar sobre relações trabalhistas, né? Como advogada que eu sou, né? O que eu vejo? Grande parte aí das demandas trabalhistas, muitas das vezes, elas ficam com as relações de família. Justamente por conta da dependência emocional, né? A pessoa ajuiza uma ação, nossa, trabalhou tantos anos, vai ajuizar uma ação. Muitas das vezes é porque feriu algum sentimento ou alguma expectativa criada por aquele colaborador, né? Total. E aí, aquele colaborador, perdão da palavra, né? Mostra no ventilador, tipo, vou pôr todos os podres daqui, tudo que essa empresa faz de errado, porque ela não me valorizou, eu era um ótimo funcionário, eu dei a minha vida por essa empresa, eu fiz até o que eu não deveria fazer, eu deixei de fazer pela minha família e fazia por essa empresa. E aí, fica claro a dependência emocional. Né? Sim. E, para se pensar, eu estou colocando a empresa ou esse líder no lugar de quem da minha família? Eu estou querendo ser validado por esse líder porque eu não fui validado pelo meu pai, eu não fui validado pela minha mãe, por isso que eu crio esse vínculo aí emocional, né, com essa pessoa. Ou porque eu queria ter um filho dessa forma, e olha que lindo meu colaborador, é o filho que eu queria ter, né? Então, a gente tem que ver, né, no lugar de quem eu estou colocando essa pessoa, essa empresa, né, esse líder, ou esse colaborador. É uma reflexão aí a se fazer, né? Então, por que geralmente há demandas trabalhistas? Pode investigar, na maioria dos casos, porque houve algum problema ali na hora da demissão, na hora ou do próprio relacionamento que veio ali se desgastando, né? E não se percebeu essa dependência emocional, né? Por isso que hoje se fala tanto em demissão humanizada, né? Por que se fala em demissão humanizada? É justamente porque a gente está falando de pessoas que têm sentimentos, que têm emoções, têm expectativas, né? Por isso que a gente tem que tratar ali com muito cuidado essa relação aí de trabalho, né? E, mais uma vez, humanização não tem nada a ver com dependência emocional. Não, nada a ver mesmo, né? E essa questão que você falou de muitas vezes a gente reproduzir no outro, né? Aquilo que a gente às vezes não tem, é muito natural, porque assim, o ser humano, né? Ele vai construindo o seu arsenal de comportamento baseado no contexto que ele vai se inserindo. Então, se de repente em um contexto esse colaborador ou o próprio líder, né? Porque como a gente falou, essa dependência ela pode vir de ambos os lados. Teve ali uma falta e de repente ele se vê num contexto que tem estímulos que suprem isso, obviamente ele vai começar a desenvolver comportamentos mediante a isso. Ele vai responder como, né, aquele ambiente. Então, assim, pensando nesse moldar-se do ser humano, fica aí, né, o ponto-chave para entender que muitas vezes
parte mais do movimento do líder causar essa dependência do que necessariamente o colaborador. Por quê? Porque o líder é a figura principal. O líder é o que está ali. O líder é o que está fazendo esse processo de estímulo. A equipe, ela está recebendo. A gente não sabe as fraquezas, a gente não sabe as dificuldades, a gente não sabe as emoções de cada um ali da equipe. Sabendo isso, o líder ele precisa se portar tal como, né? Porque a partir do momento que ele gera um mínimo do mínimo, gente, de estímulo nesse aspecto, nessa abertura emocional, a chance de haver ali uma dependência é muito grande. Talvez não instantaneamente, mas abriu aquela brecha e aquele colaborador ele vai ter essa maior tendência, né? E o líder que deu essa possibilidade, ele acaba também pegando para si, né? Onde isso depois vai criando um vínculo bem maior, né? E é o que você realmente falou, Jordana. Humanizar é totalmente diferente de dependência emocional, né? O humanizar é eu entender o outro, é eu saber o sentimento do outro, eu auxiliar o outro, mas não é eu pegar o outro, né? Porque a dependência tem muito disso. Eu pego o outro me pega ali naquele sentido e a gente se une dentro daquele aspecto e caminha ali dentro do mesmo sentimento, né? E são diferentes. Humanizar é eu dar espaço, é eu entender o outro, é eu ouvir o outro, é eu ser empático, é auxiliar, é guiar. Então, assim, tem boas diferenças aí que o pessoal precisa entender para não confundir, né? Senão depois também se torna um líder muito rígido e acaba trazendo prejuízos também. E a importância, né, Patrícia, de ter aí essa consciência, né? De entender, de identificar qual o tipo de líder que eu sou, qual o meu perfil de líder, né? Se eu tenho essa tendência a ser esse paizão, essa mãezona, se eu tenho a tendência de trazer as pessoas como uma família, se eu transformo a minha equipe ou a minha empresa numa família, se eu tenho isso na cultura da minha empresa, né? Então, se eu tenho essa tendência, eu tenho que ver isso. Mas isso não quer dizer que eu tenho que deixar de ser humano, que eu tenho que ser uma máquina, né? Isenta de sentimentos, de emoções. Não é nada disso. Eu tenho que só, mais uma vez, voltando lá no início da live, né? Me autoconhecer, entender qual o tipo de líder eu sou, entender o tipo de gestão e cultura da minha empresa e eu trabalhar isso de uma forma que não gere dependência emocional nem da equipe para comigo e nem de mim para com a equipe. Né? Então, é tudo assim, é um conjunto que tem que ser analisado, começando por mim. Sim. E aí um ponto que eu acho importante também, né, é a questão do processo de integração desse membro da equipe, né? Porque nesse processo a gente consegue identificar muitas coisas que podem ser trabalhadas e manejadas nesse processo de interação desse membro, ou, por exemplo, na integração de um novo líder, né, de um líder intermediário. É importante fazer esse processo justamente para evitar brechas para que haja essa dependência. Porque pensa, entra um colaborador novo, tá com receio, tá ali com medo, tá se sentindo deslocado, aí tem alguém ali, né, que gera esse conforto para esse membro. Talvez ali a gente criou um vínculo que pode lá na frente virar uma dependência. Né, seja com próprios membros da equipe com equipe, ou o próprio líder, né? Então, o processo de integração, acho que vale ressaltar a importância dele, né, nesse aspecto. Porque você vai direcionar, vai ter ali todas as vertentes, as diretrizes da empresa, que é o que você falou. Se o líder não sabe bem como que tá a cultura organizacional, qual que é ali, né, a cultura da empresa, muitas vezes a própria cultura, ela tem esse aspecto de dependência, que nem você falou do paizão, família, e não se está percebendo isso. E está criando ali dependência atrás de dependência e ninguém está entendendo por quê. Mas justamente porque não se olhou para o todo, não se olhou para a própria cultura da empresa, né? Então, esse olhar, essa consciência constante, ela é necessária.
E aí eu tendo isso, né, constantemente, eu consigo fazer uma boa integração, consigo alinhar ali de forma humanizada, mas não dependente, e realmente desenvolver uma boa equipe, uma boa liderança dentro do todo. É, é, e é uma linha muito tênue, né? E Sim. muitas das vezes, igual a gente está conversando aqui, é inconsciente, né? Eu quis trazer esse assunto porque, tipo assim, é um assunto que geralmente as pessoas não têm consciência dele, né? Uhum. Sim. Isso é verdade. Eu já passei por isso, nas consultorias eu já identifiquei isso, né? E tipo assim, e quando chega no nível, igual você falou, que você não consegue mais, não tem o que fazer, tá? Ou efetivamente ali, porque se você tentar mudar, e é a coisa mais engraçada, você pode até tentar mudar, você muda durante um tempo, mas se você não cuidou da causa raiz desse problema, muito fácil você volta, sabe? Sim, Nós estamos falando de pessoas, né? Então, exato. e quando tem dependência emocional, cara, é uma dependência ali de família, esquece. É pai, filho, mãe, filho, não tem como fugir disso. Sim. E ver ali, né? Entender esse espelhamento, entender a causa raiz disso, para depois tentar mudar. Porque eu já vi gente que teve a consciência, tentou mudar, mas na hora do aperto, o que fez? Retroagiu totalmente. E quando há essa retroação aí, nossa, parece que é 1000 vezes pior. Uhum. Né? Porque aí parece que tem o sentimento de culpa pelo período que deixou, né, isso aí, e aí traz a compensação. Compensar, né? Exato. Tenta compensar e aí gera literalmente um ciclo contínuo, né? Eu vou ficando ali cada vez mais necessitado daquele suporte, né? E aí eu fico preso. É aquilo que eu sempre falo, né? Tudo que envolve o aspecto emocional gera assim, quando a gente tem a percepção de perda, a gente vai tentar reter. É natural do ser humano. Ah, então é um negócio que eu gosto, se eu tenho a chance de imaginar que eu vou perder, eu vou tentar reter. Né? E isso, no aspecto da dependência emocional, nossa, é como se fosse assim, o dobro de tentativa de reter, né? Porque é uma figura importante, envolve um sentimento, envolve uma necessidade desse suporte, dessa validação. Então, na possibilidade da perca, a gente tenta reter. E é na onde acontece isso, gera o sentimento de culpa e eu vou tentar segurar aquilo. Aí eu acabo ficando mais dependente. E aí, por isso que com o passar do tempo, se isso não for trabalhado, se não for percebido, é mais difícil, né? É mais difícil porque já ali se concretizou, vamos falar assim, aquele vínculo. E é realmente mais difícil de desvincular-se, né? Aí, literalmente, assim, o próprio líder, ele passa por um processo de luto. Literalmente, né? E aí, passar pelas fases do luto não são fáceis. Então, é onde tem mais dificuldade. Então, por isso que a gente fala muito, né, de trazer consciência justamente por isso. Para perceber, para ter esse insight, para conseguir trabalhar naquilo sem tantos impactos assim, tanto pro líder, né, na sua liderança, quanto na equipe mesmo, né, no relacionamento interpessoal ali do todo. E agora, você falando isso aí, né, você falando de luto e tal, a dependência também pode ocorrer com relação ao sócio. Sim, total, Né? total. Que aliás, é mais ainda, vamos falar assim, mais fácil ainda, né? Porque ali tem uma relação de parceria, né? Uma relação de propósitos, uma relação mais próxima até, né? E aí tem uma dependência emocional. Eu acho que é até mais fácil de ter essa dependência emocional.
né? Sim. E aí, quando há ali a desvinculação, né, dessa sociedade, acaba essa sociedade, acaba essa parceria, acaba... se se tiver ali a dependência emocional, né, de ambas as partes, vai ter um luto, né, que é inevitável. Sim, e sem contar que você falando dessa questão do sócio, me faz pensar o seguinte, como o sócio ainda tem essa, que nem você falou, é mais fácil porque tem essa questão da parceria, né? Tem mais essa troca mais próxima, o que eu percebo também? Que aí muitos sócios colocam na mão do outro uma coisa e se abstêm de se desenvolver naquilo. Então, já que você faz, fica fazendo, só que aí eu não me desenvolvo naquilo, né? Não me empenho, mesmo que eu não vá fazer a prática da coisa, mas eu não fico por dentro. Aí o que acontece? O que você falou, sociedade separa. Aí vem a dependência emocional da necessidade para tocar a coisa, porque eu não tenho aquilo que o meu sócio tinha. E aí eu preciso dele, aí é como se cegasse, né, a mente ali do outro sócio de olhar e falar assim, beleza, então eu vou me desenvolver né? Mas não, eu preciso do outro para isso. Então, que fique aí também uma reflexão, né? Que, claro que a gente tem que usar estrategicamente quando o outro tem um ponto forte. Ótimo, faz realmente, né? Se você tem mais habilidade, eu também não vou ficar me colocando para fazer uma coisa que eu vou demorar muito tempo, sendo que tem alguém que tem boa habilidade, mas esteja a par, esteja acompanhando, esteja se desenvolvendo né? Não fique dependente no sentido de só acontece se o outro fizer. Porque começa com essa dependência e daqui a pouco, por essa dependência de o outro faz, e sem ele não rola, eu começo a gerar a dependência emocional. Porque aí eu começo a ver ali os impactos daquilo, o que causa medo, causa ansiedade, causa preocupação. E esse estado emocional, ele pode me levar nessa dependência emocional. Então é importante também pensar nesse aspecto, né, de estar sempre se desenvolvendo, apesar de não ser você a figura principal que vai desempenhar alguma coisa, alguma função em específico. Principalmente na questão de sociedade, né? Muito importante. Que autoconhecimento é imprescindível, né? Exato. Eu me autoconhecer, porque só o autoconhecimento vai me trazer consciência. E me trazendo consciência, eu posso fazer diferente. Porque aquilo que eu não tenho consciência, efetivamente eu não consigo fazer diferente. E eu não consigo mudar aquele cenário, aquele contexto, né? A minha realidade. Por isso que a gente fala tanto, a gente traz tanto, né? Das nossas falas, nos nossos treinamentos, nas nossas mentorias, né? No nosso material, nos nossos e-books, no nosso curso, a gente traz sobre isso. Porque é imprescindível você ter consciência. Porque só assim que você pode mudar e ter resultado. Porque se você não tiver consciência, você vai tentar, e você não vai conseguir. Você vai retroagir. Você até faz o desafio, põe um treinamento, faz isso, faz aquilo. Cara, mas não adianta. Não é isso que vai salvar a sua vida. Não é isso que vai fazer você mudar. Entendeu? Você tem que começar primeiro por você, né? Exatamente. Então, pensar, refletir sobre isso, verificar se você tem essa dependência, por que você tem essa dependência, quem que você está projetando no outro, quem que você está tentando substituir, por que você está buscando validação, né? Só assim você vai entender essa dependência emocional. Exato. E só assim você vai conseguir se autoliderar para realmente fazer esse desvincular dessa dependência, né? Começar a fortalecer em si os motivos que te levam a ter dependência ali do outro, né? Porque o ponto é esse, se eu me sinto frágil em um ponto, eu me apego no outro por isso. Mas se eu sei qual que é a fragilidade, eu fortaleço ela aqui para eu não ter essa necessidade, né? Então, penso que realmente é isso, saber quais cenários, quais contextos, porque também é normal ter dependência apenas em algumas situações, né, e não sempre. Então, é importante o que você falou,
qual o contexto, com quais pessoas, por quê, quais os motivos para realmente começar a desenvolver em si esse processo aí do autoliderar, né? Para conseguir liderar bem essa equipe. Não é da noite para o dia. Isso é muito importante. É um trabalho a ser desenvolvido, né? É com pequenas mudanças de comportamento, com pequenas, né, doses homeopáticas. Não Exatamente. tente mudar, identificou, não tente mudar da noite para o dia, principalmente quando se trata de emocional. Tem que ser devagar. Ó, hoje eu não fiz isso, hoje eu não fiz aquilo. Tenha respeito com você também. Uhum. Porque se você tornou-se dependente, não se martirize por isso. Tenha respeito pela sua dor, porque é uma dor tão grande, né? Se eu me conectei com outro dessa forma, é uma dor tão grande que eu trago em mim, que eu tenho que ver isso com uma compaixão, eu tenho que acolher, né? Eu tenho que Exato. respeitar isso em mim e tentar mudar aos poucos. Sabe? Senão, se tentar mudar de uma vez, é desastroso para todo mundo, e aí retroage, e aí é pior. Como a gente já disse Sim, aí, né? Então, exatamente. se respeite, vá aos poucos, não se julgue, né? Acolha sua dor, entenda sua dor, trabalhe, ressignifique isso, né? Que é o principal. Trate isso com leveza. Porque se eu tratar aquilo como pesado, eu vou fazer assim, eu vou mudar, e nada. Cara, a chance de dar errado é muito grande. Então, seja leve, né? Trate isso aí, a sua dor, como assim, se respeite. Ah, eu não estou Exato. pronto para fazer diferente nesse momento. Tudo certo também. Mas vá trabalhando para que no momento correto você tenha essa possibilidade, né, de fazer. Né, Patrícia? Exato. Exatamente. Até porque se você não se sentir no momento, só de você ter tido consciência disso, já vai fazer uma diferença grande no processo, né? E facilita lá na frente. Porque, tipo assim, às vezes eu não tive consciência durante, sei lá, 30 anos, 20 anos da minha empresa. Agora eu tive consciência, eu vou querer mudar de repente? Não. Uhum. Primeiro eu cuido de mim, acolho isso, vejo onde eu tenho que mudar, por que eu estou fazendo dessa forma, entendi isso muito bem, está aí ressignificado isso dentro de mim? Está ressignificado. Então pronto, agora eu vou fazer diferente da agora para frente, né? Mas de uma forma ali bem cautelosa, bem cuidadosa, bem respeitosa, né? É entender. Ah, identifiquei que o outro tem uma dependência emocional com relação a mim. Eu vou cortar isso de uma vez. A partir de hoje, vou fechar minha porta, ninguém mais entra. Não é assim, Não. né? Não é assim. Aliás, geralmente, quando tem essas dependências assim, emocionais em equipes, geralmente tem um grande quadro de ansiedade na equipe, Sim. né? Então, aí que eu tenho que cuidar disso, porque imagina, a Cautela. equipe tem uma dependência emocional minha, né? Super ansiosa, de repente eu identifiquei isso e eu começo a fechar, de repente fecha minhas portas. Não tem mais ninguém que comunica comigo. Catastrófico, catastrófico. Aí a pessoa começa a ter crise, né? Aí as pessoas começam a se afastar, porque não, aí que a carga emocional fica maior ainda, né? Então eu tenho que fazer diferente? Tenho, mas com cuidado, né? De forma leve. Não vai fazendo aí, metendo os pés pelas mãos e querendo fazer uma mudança drástica que não é legal. Sim, é que nem tirar medicação, né?
Se você tira de uma vez, você vai ter um monte de efeito colateral. Mesma coisa com comportamento. Você tá falando de um comportamento aprendido que você faz ali há não sei quantos anos de carreira. Então, você precisa ir mudando aos poucos para você não ter o choque, né? Para você conseguir se adaptar, conseguir se acostumar e aí sim ir melhorando, né? Para não ter esses efeitos tão fortes e para prejudicar, né? Existem ferramentas, né? Hoje aí o mercado traz ferramentas para olhar para isso, nas terapias, né? Então, é saber identificar, identificou, comece ali, realmente é um tratamento, né, Patrícia? Sim, sim. Não tem como Exatamente. fugir disso. É um tratamento. Porque uma dependência emocional, né, é um tratamento. E tem que fazer um tratamento de todo mundo da equipe. Eu costumo brincar, né, que a gente às vezes vai em algumas empresas e as empresas estão doentes, né? Porque a empresa, ela reflete os pensamentos, sentimentos e emoções das pessoas, né? Então, a empresa adoece também, né? Então, a gente tem que cuidar disso. Quando a empresa está dando sinal, é porque alguma coisa não está certo ali com as pessoas que estão dentro daquela empresa. E, geralmente, olha primeiro para as lideranças. Exato. Olha primeiro para as lideranças, né? E tem tratamento. Tem ferramentas, tem tratamento, né? Não é da noite para o dia, né? É tudo uma questão ali de trabalhar, né, Patrícia? A gente trabalha muito nos treinamentos sobre autoestima, né? Autoestima, eu acho que é um dos pilares principais ali que se identifica essa dependência emocional, né? Então, existe sim, aí ferramentas, treinamentos que trazem aí saídas, né, para que possa mudar esse cenário aí de dependência emocional. Perfeito. Certo? Fechamos aí mais uma temática. Espero que o pessoal que passou por aqui tenha pegado aí boas informações, né? Mas vale ressaltar também que essas lives estão ficando salvas no canal do YouTube, né? O canal acho que tá no link da bio. Tá no link da bio o canal? Acho que tá, né? Não tá. Ou tá no perfil só? Acho que tá naquele vídeo que você postou, né? Então, pessoal, quem tiver interesse, né, em assistir depois completo, vai lá, acessa o nosso canal no YouTube, as lives estão ficando lá. E contar também que o e-book está disponível aí para baixar gratuitamente, com várias ferramentas de tudo isso que a gente vem falando nas lives, que aí são estratégias, são formas para dar esse start, esse pontapé inicial, né? Então, fiquem aí à vontade, acesse lá na bio, baixe o e-book e comece a aplicar. Com certeza aí muita coisa vai mudando com as aplicações práticas. Né? É isso mesmo. E convidar vocês para a próxima semana e na terça-feira, no mesmo horário, nós temos aí live, né? Novamente aí. Sim. E fique à vontade de trazer suas dores, a comentar situações, trazer perguntas que para a gente construindo juntos aí a sua liderança. Exatamente. A gente espera vocês na próxima semana, então. Um abração, viu, Patrícia? Até mais. Tchau, tchau.